Bom dia. Bom dia a todos também que nos acompanham de casa. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Eu fiquei pensando que, num lançamento de um encontro que vai acontecer daqui a 6 meses, nós estamos nessa vibração de alegria e de emoção. Eu fiquei imaginando o que não acontecerá durante o MIEP. E, ao mesmo tempo, fiquei pensando na nossa responsabilidade, porque nós que aqui estamos, assumimos o compromisso de plantar a semente no sentido concreto e, ao mesmo tempo, de zelar pela germinação deste encontro. Então, eu estou me sentindo assim, além da emoção, com a responsabilidade do compromisso muito grande, e eu creio que é isso que cada um de nós está sentindo, o compromisso de manter, sustentar, no aspecto da vibração, todo este trabalho preparatório, não só dos que organizam, de todos os que estão à frente, mas dos que participam também, para que nós possamos ter, sim, um encontro de muita luz, como eu tenho certeza que será, e que trará para todos nós oportunidades imensas de reflexão a respeito do nosso compromisso com a vida. Na verdade, quando se fala em Maria, não há como não refletirmos em todo o papel que ela desempenha de uma forma humilde, quase anônima, durante toda a passagem de Jesus pela terra. Ela não se expõe no sentido de aparecer como a mãe de Jesus. Ela fica como que na retaguarda, e ela vai dando apoio para todas as ações que ele realiza. Narram os espíritos amigos que, ao mesmo tempo em que estava sendo feita a preparação para a vinda de Jesus, conforme Rafael nos lembrou, gastou-se um longo tempo, séculos, para preparar com tranquilidade, com segurança, a vinda desse Espírito Sol, que é Jesus, que veio para agitar a nossa alma. Ele veio para tirar a nossa calma de acomodação e buscar a renovação, buscar o reforço, buscar a ação em favor do bem, em favor da paz. E dizem os espíritos amigos que neste período estava sendo clara e amorosamente preparada toda aquela equipe que estaria em torno dele, que estaria sendo suporte para ele. E narram ainda eles que quando o Espírito Maria, que não pode ser certamente um espírito qualquer, muitos nem param para pensar nela, exatamente porque ela se acomoda de uma maneira, ela se acomoda entre aspas, porque ela é dinâmica, ela trabalha, mas ela se acomoda na retaguarda, para que Jesus brilhe com todo o seu fulgor, com toda a sua capacidade de iluminar, de amar, de ensinar. Então, quando se prepara para que ela venha, para, a partir dela, ir consolidando as bases de uma maneira mais ostensiva, para que ele pudesse chegar, a natureza cantou. A natureza cantou de tal maneira que as flores se tornaram mais perfumadas,
mais bonitas. Os frutos se tornaram mais saborosos. Os pássaros parece que cantavam mais alegremente. Exatamente pela vizinhança da energia de amor que se aproximava, pela aproximação de toda aquela equipe que vinha preparando, cercando, acomodando, ajustando. Aquela energia de amor contagiou a natureza. E a natureza, como que, para manifestar a sua alegria, ela se enfeitou, ela se coloriu mais, ela se perfumou mais, e os frutos se tornaram mais saborosos. Rafael disse da beleza de Maria. É claro que houve também uma seleção, não uma seleção preconceituosa, mas uma seleção entre os espíritos dignos de exercerem aquela função. Ser mãe já é um convite ao amor, e não é para qualquer espírito a possibilidade de ser mãe de um espírito tão nobre que estaria reencarnando, de um espírito tão luminoso que exigiria, como exigiu dela, a responsabilidade, exigiu dela a presença constante, a atenção ao menino e a tudo que o menino fazia, ensinar os primeiros passos, balizar o seu comportamento, para que não houvesse desvios. Alguém vai dizer, mas Jesus, como desviar? Claro, é preciso proteger, porque no meio do burburinho da multidão reencarnada, tudo é necessário no sentido de zelar para que aquele sol que chegou pudesse se manter na sua condição de iluminar, de clarear, de esclarecer. Então Maria tem o papel lindíssimo, inquestionável, de mãe, mas acima de tudo, a mãe, que precisava ao mesmo tempo acompanhar, balizar, dar condições, era a mãe que respeitava. Porque aquele não era um espírito qualquer. E ela, certamente sabendo, ela precisava dar a liberdade necessária, sem deixá-lo plenamente livre. Ela respeitou as suas ações, ela respeitou a sua vontade e ela o acompanhou em algumas circunstâncias a uma distância respeitável. Maria merece de todos nós a condição de refletir no papel dela. Porque durante muito tempo, muitos séculos, ela foi apenas, entre aspas, ela foi apenas a mãe de Jesus, representada por uma imagem de gesso, de barro, de cerâmica, e era ela aquela figura que era amada, homenageada, mas era aquela figura que a gente pedia socorro e pedia milagres. Não parávamos para analisar o Espírito Maria. A gente ficava na condição, ela vai nos ajudar. E o tempo passa, a humanidade evolui. A mesma humanidade que, tempos atrás, séculos atrás, homenageava as grandes figuras, construindo monumentos de pedra para se tornarem indestrutíveis. E essa humanidade
foi caminhando. Hoje já não se fazem monumentos de pedra para homenagear aqueles grandes que passaram pela terra. As homenagens já são mais sutis, já são mais suaves, já são homenagens de alguém que aprendeu, que refletiu e encontrou outros valores. Isso aconteceu com Maria. É como se nós a tivéssemos tirado do altar e a trouxéssemos para perto de nós, para servir de referência na nossa caminhada evolutiva, para servir de espelho para o nosso comportamento. Alguém que soube desempenhar a sua função, a sua missão. Missão que a doutrina espírita deixa claro que todos nós trazemos o compromisso. Quando reencarnamos, a gente não vem por um acaso. A gente não vem numa família qualquer. Uma família que foi aleatoriamente escolhida para que nós ali pudéssemos estar. Nós estamos encaixados dentro de um planejamento menor que vai se ampliando e fazemos parte de um planejamento maior. E dentro desse planejamento, cada um de nós tem um papel. Não importa qual seja esse papel. Pode ser um papel simples, muito simples, mas de imensa importância. Nós podemos reencarnar, por exemplo, algum de vocês, porque eu já passei da era, mas pode estar reencarnado com uma grande missão de ser mãe, ser pai de alguém, de algum espírito que vai reencarnar para fazer um papel. Quem sabe ele vai dar uma determinada assinatura. E essa assinatura pode ser a solução de muita coisa. É uma missão aparentemente tão pequenina. Ah, mas ser mãe é tão comum, ser pai é tão simples. Mas depende da forma como nós exercitamos este papel. Então, Maria para nós é o modelo. Ela não é simplesmente aquela figura que veio, aquele espírito que aceitou reencarnar para trazer em si, aconchegar a si, aquele Espírito Sol que é Jesus. Ela veio também como uma criatura, um espírito que tinha também a oportunidade de harmonizar, de curar, de exemplificar, de liderar as criaturas. Se alguém tem dúvida da condição evolutiva de Maria, pensemos nós, quando temos o compromisso de indicar alguém para alguma função, e quando existe uma função onde haverá um papel muito especial, nós buscamos, entre as pessoas que conhecemos, alguém que é forte, alguém que é perseverante, alguém que é humilde, que é capaz de amar, que é capaz de calar as injúrias, que é capaz de superar os desafios, muitas vezes pesados, que nos são colocados no caminho. Não poderia ser um espírito qualquer, aquele espírito que teria a responsabilidade de ser a mãe de Jesus. É preciso pararmos para pensar nesses pontos, exatamente para entendermos o planejamento divino. E ela silencia. Nós vamos lembrar dos vários momentos em que o Evangelho traz flashes a respeito da atitude dela. Os espíritos nobres, depois, através de Chico, é que vão dando mais detalhes a respeito do papel e das tarefas que ela desempenhou. Mas naquele momento, o Evangelho fala pouco, mas ele fala pouco, mas com uma profundidade. Aquele dia da Páscoa
em que ele é considerado perdido. E eles vão caminhando no meio daquela multidão pela estrada, porque naqueles dias de Páscoa, as multidões que saíam de longe, de comunidades longínquas para vir comemorar e depois voltavam a enfrentar a estrada, eram multidões mesmo. E Maria, quando nota que cadê Jesus? Ele sumiu. É interessante que ela não se desequilibra. Ela se lembra que o último lugar onde encontrou-se com ele, onde esteve com ele, foi no templo. Então, ela volta. Eu imagino Maria enfrentando a multidão que ia. E ela voltando, né? Tendo que forçar caminho entre as pessoas que estavam cansadas, alegres, felizes, e ela voltando, caminhando de volta, e chega até o templo. Quando ela chega lá, o menino está simplesmente conversando com os sacerdotes. Simples assim, conversando com os sacerdotes. Ela sofre aquele impacto, mas ela sabe quem é ele. E ela diz: meu filho, mas você me deixou preocupada? Os nossos já estão longe? Vamos! E ele diz: mãe, eu estava cuidando das coisas do meu pai. É nessa pequena frase, nesse pequeno diálogo, nós vamos ver o respeito que ela tem por ele. A maneira séria, responsável com que os dois dialogavam. Imagina uma criança dizer isso para a mãe. Eu estava cuidando das coisas do meu pai. E, interrompendo aquela conversa, aquela reunião, ele com os sábios da época, com os sacerdotes, ele também dá o exemplo de obediência e ele a segue. Pequeninos exemplos assim, né? Naquele dia em que é anunciado a Jesus que ela e os irmãos estavam lá fora chamando por ele. E ele responde com uma pergunta tão linda: quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Meu pai e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu... Desculpa, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, a gente não vê Maria tomar uma posição de uma mãe terrena comum. Não, porque este é meu filho, no sentido de ostentação. Mas ela o acompanha discretamente. Por onde ele vai? Ela o acompanha à distância. E ela o acompanha à distância também até o Calvário. Os discípulos ficaram reunidos no cenáculo. Mas ela foi. Ela, as outras mulheres e João. Ela o acompanhou. Imaginemos a dor daquela mãe que acompanhava o filho no sacrifício. Em momento algum, há a narrativa de que ela possa ter tomado alguma iniciativa de reclamar, de pedir perdão por ele, de pedir misericórdia por ele. Ela o acompanha em silêncio. E por quê? Porque ela sabia. Ela conhecia as profecias. Estudiosa, ela sabia. E não haveria naquele momento nenhuma atitude que pudesse impedir que a força da lei divina se cumprisse. Então, com humildade, com resignação, embora com dor, ela acompanha. E há uma outra descrição tão bonita
porque nós estamos assim catando, né? Alguma coisinha aqui e ali. Há uma outra descrição tão bonita, quando as mulheres voltaram ao túmulo para acabar de preparar o corpo de Jesus. Porque naquela sexta-feira, elas não puderam completar o trabalho de arrumação do corpo. Por quê? Entre as observações da lei na época, havia uma recomendação, que não se poderia prosseguir o trabalho, seja ele qual fosse, após a luz do dia se despedir. E naquele dia houve algo diferente. Houve uma escuridão que os cientistas, séculos depois, nos descrevem o que foi aquela escuridão. Mas, com aquela escuridão, as mulheres que preparavam o corpo, que José de Arimateia tomou para si como responsabilidade dele, elas não puderam continuar a preparação. Imaginem, o sábado, considerado santo, elas não poderiam fazer também o trabalho, porque o sábado era o dia reservado a outras atividades e não a um trabalho físico material. Então, quando chega o domingo, elas vão. As mulheres vão acabar o preparo do corpo. E quando chegam diante daquele local onde tinha sido depositado o corpo de Jesus, a pedra afastada e o local estava vazio. Naquele impacto da tristeza, da emoção, possivelmente alguém pensou: roubaram o corpo do nosso mestre. Mas naquele momento, Jesus se apresenta. Jesus se apresenta para Maria de Magdala, porque as outras, na emoção, se viraram, descrevem os autores. Mas ela o vê. E ela diz: Rabone, mestrezinho. E ele diz para ela: não me toques, eu ainda não fui ao Pai. E ela, impactada pela emoção, dialoga rapidamente com ele e sai correndo junto com as outras para ir ao cenáculo, onde ainda estavam os discípulos, para contar para eles que Jesus estava vivo. E quando elas chegam com aquela alegria, os discípulos reagiram. Imagina só, alguém disse, se logo para ela é que ele ia aparecer. Mas vejam só, nós que trabalhamos durante tanto tempo junto com ele, nós que pudemos privar dos ensinamentos dele mais de perto, imagina que ele ia aparecer para ela. Certamente, se ele fosse aparecer, ele ia aparecer para Pedro, o mais velho, para João, considerado discípulo querido. Imagina, ela, que até bem pouco tempo era considerada uma mulher de má vida. Mas vejam só. E enquanto eles estão ali naquela reação, julgando a irmã, naquele momento Maria se destaca. Ela se destaca no meio do grupo, se aproxima de Maria de Magdala e diz para ela: me conta, como foi? Eu acredito. Conta para mim como foi. É um momento de rara beleza que muitas vezes nós passamos e não atentamos para esse pequeno detalhe. Ela, a mãe, não tinha sido a primeira a ver o mestre, a ver o filho,
Porque ela não foi com as outras para preparar o corpo. Mas ela, pela vibração, ela, pela penetração da energia de amor que envolve aquela companheira Maria de Magdala, ela sente que é verdade. Ela entende que é verdade. E ela dá força para ela. Ela sai do meio dos outros, ela não tem medo da opinião dos outros. Ela sai e se aproxima dela. Eu acredito. Como foi? Conta para mim. E retirando-se para um canto com ela, ela ouve a descrição, a narrativa de Maria de Magdala. Vejam que é um espírito diferente. É um espírito forte. É um espírito solidário. É um espírito verdadeiro, corajoso. Porque para acompanhar o filho, por exemplo, até o Calvário, era preciso ter coragem. Nos dois sentidos. Coragem para acompanhar a dor que ele enfrentava. E coragem para enfrentar a sociedade que poderia voltar-se contra ela e dizer, ela é a mãe. Ela teve coragem em todos os sentidos. E com naturalidade, com humildade, ela se coloca a serviço do amor. E ali, a partir do momento em que ele interrompe a sua caminhada ostensiva na terra, ela assume. Ela assume a liderança moral. Embora cada um dos discípulos busque um canto, uma cidade, um povoado, para dar sequência ao seu trabalho, ela dá condição naquela liderança moral e ela segue para Éfeso. E é interessante que ela poderia muito bem ter optado em ficar na casa do caminho junto com Pedro. Bom, Pedro era o mais velho, ele está com esse trabalho, eu vou ficar perto dele e vou trabalhar com ele. Ela deixa que cada um siga o seu caminho e faça o seu trabalho, cumpra o seu compromisso. E aí começa verdadeiramente aquele trabalho mais ostensivo dela, de socorrer as pessoas necessitadas, de ser instrumento de cura para muitos, de falar sobre o amor, de orientar aqueles que até ela chegavam. Então, quando nós nos predispomos a falar sobre Maria, nós precisamos parar para adentrar nessa mensagem de amor, nesse exemplo mais forte que ela nos traz. Ela deixa de ser para nós outros a referência apenas, que não é apenas, é muito intensa, mas a referência apenas de ser a mãe de Jesus. Ela é alguém da equipe de Jesus, que veio à terra para atender o planejamento divino. Vejam a seriedade disso, porque muitas vezes nós centramos o nosso olhar, a nossa observação, apenas naquele que está sendo o líder, o ponto maior de referência de um grupo. Mas todos no grupo são comprometidos com a verdade, comprometidos com o bem. Aqueles espíritos que vieram para fazer parte, como se fosse uma constelação, e por que não dizer uma constelação de amor? Todos espíritos comprometidos com o bem. E eles aceitaram a oportunidade de vir e cumpriram da melhor forma o compromisso deles. Então é preciso que, observando essas pinceladas que a gente rapidamente faz
a respeito de Maria, associando com tudo que Rafael nos trouxe no primeiro momento, nós começamos a entender o grande planejamento de amor, que é a conquista definitiva da luz para a terra, onde, com paciência de um ourives luminoso, nós vamos perceber que os grandes espíritos que planejam a paz, eles vêm trabalhando a respeito dela há muito tempo. Eles vêm buscando aqui e ali, trazem um filósofo, daí a pouco é um artista, um escultor, é um músico, é um compositor, e eles vão trazendo esses espíritos à terra para como que pontilhar de luz o caminho por onde a grande massa, a massa dos espíritos menos iluminados, espíritos mais equivocados, que sou eu, uma delas. Então, o caminho nosso foi como que pontilhado de luz, pelo exemplo dos que nos antecederam, para ficar mais fácil a gente ter uma referência racional e amorosa para tentar mudar a nossa maneira de ser. E tantos que vieram, tantos e tantos que deixaram sua marca. Se a gente pensar, por exemplo, naquele momento da presença de Sócrates na Terra, em que ele, pela sua postura de amor à verdade, ele é sacrificado. E quando hoje a gente fala em Sócrates, todo mundo lembra de Sócrates, tem uma referência a respeito dele. Mas ninguém sabe, quer dizer, eu não vou dizer ninguém, alguns devem saber, os estudiosos, os pesquisadores, o nome do governante que mandou dar a cicuta para Sócrates. Ou seja, há um destaque na ação do bem. Há um destaque no papel revolucionário do amor e da paz. E esse destaque é dado por nós próprios, que nos encantamos com os papéis de cada um, com a mensagem que cada um traz na sua vida. E, a partir dali, muitas vezes, nós buscamos imitar aquelas figuras que nós admiramos. E aí, quando chega no momento da Terra, em que a humanidade teima em se apegar ao equívoco, a humanidade teima em usar a referência de Deus para se locupletar com os bens materiais. Na época em que Jesus vai chegando, é uma época em que os representantes da divindade, representantes dos aglomerados religiosos, eles se locupletavam de tal maneira que existiam as recomendações que os melhores e mais bonitos animais, principalmente o porco, o carneiro, que eram criados de uma maneira muito intensa na região, que os mais bonitos, os mais gordinhos, fossem oferecidos para as igrejas, para as sinagogas, porque aqueles seriam entregues ao Pai. Mas era diferente. Se a família não entregasse, ela era castigada, ela era punida. Então eles iam e olhavam aqueles porquinhos, eu fico imaginando, bem bonitinho, né? Bem gordinhos, eram levados para a igreja. E lá, por trás da construção da igreja, havia quintais, havia currais, onde, selecionadamente, eles eram
colocados depois de devidamente registrada. A família tal mandou a sua contribuição. Então era essa época em que aqueles que traziam o compromisso de representar o pai buscavam se satisfazer com os bens materiais, que eram levados pelos fiéis. E aí, eu acho que Jesus, com toda a equipe, deve ter pensado, não vai ter jeito não. Eu vou ter que ir para a terra, porque as coisas lá estão complicadas. E dentro daquele planejamento maravilhoso, quanto detalhe foi observado, quanta condição para que houvesse, inclusive, espíritos voluntários que se colocaram à disposição para virem em papéis bem singelos, para estarem aqui na terra na época em que o Mestre estivesse. Então vejamos que Maria, ela fez parte de um planejamento. Ela fez parte de uma equipe de amor e de luz que por aqui passou e deixou para todos nós a grandeza do exemplo. Eu poderia aqui estar falando de uma maneira muito mais liberada, no sentido de não trazer a responsabilidade e o compromisso para nós. Mas não há como nós pensarmos em todo o esforço desses espíritos sem trazer para cada um de nós. E eu faço parte do planejamento de amor. Porque se eu aqui estou encarnado, eu tenho algo a fazer. Eu faço parte de uma grande caravana, uma caravana de luz, uma caravana de paz que está na terra. E qual é o meu papel? Aí vamos gastar um tempo enorme procurando saber qual é o papel. Não importa. Dentro do que somos, onde estivermos, com quem estivermos, comecemos a trabalhar a nossa condição. Comecemos a ser elementos de referência para a paz e para o amor. Comecemos a quebrar as paredes divisórias das religiões para falarmos em paz. Porque Jesus não trouxe a religião X é melhor do que a religião Y. Jesus traz a mensagem do amor. Jesus traz a mensagem da paz, do trabalho, da humildade. E todos aqueles que estavam em torno dele deixaram para nós outros o exemplo do respeito ao semelhante, o exemplo do amor a tudo o que está à nossa volta, o amor à natureza, o amor aos semelhantes, o amor à vida. E vamos lembrar de Jesus, quando traz para nós, na figura da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, para que eu pudesse entender melhor, para que eu pudesse como que decodificar a fala de Jesus, eu trouxe a substituição no meu aprendizado, não querendo competir com Jesus na palavra dele, mas eu troquei o sobre, porém, amar a Deus em todas as coisas. Ficou mais fácil para eu poder entender e começar a vivenciar a experiência de amar. Amar aquele que te agride. Amar aquele que você sabe que falou mal de você e te caluniou. Amar aquele que tomou o seu bem maior. Amar aquele que de alguma forma usurpou a lealdade e a fé, a confiança que você nele depositou.
Ao amarmos tudo em todas as coisas, nós começamos a facilitar a vivência da nossa missão, como Maria fez. Ela sim, ela sabia. Ela sabia do seu compromisso. Ela foi honrada com a visita daquela luminosidade que chegou até ela e anunciou: você será a mãe do Messias. E naquele momento ela poderia ter usado o livre-arbítrio e dito assim: eu não quero mais. Eu não vou ter coragem de enfrentar. Imaginemos uma jovenzita, era muito jovem, quase uma adolescente, recebendo uma orientação tão profunda quanto essa. E ela não titubear. Eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, estou pronta. Que se faça em mim, segundo a vontade dele. E aí eu trago para o meu comportamento no dia a dia, como médium, como a gente questiona antes de fazer. Fulano, vamos ali, você vai falar sobre o desperdício. Ah, não, eu? Ah, eu não falo. Não, porque eu não sei falar. Ah, mas desperdício, não dá para falar sobre lucro? Ah, mas... E a gente fala tanto mais para simplesmente atender um pequeno convite. Fulano, dá para você ir hoje à casa espírita? Ah, eu vou se... Aí vem a condição. Se eu tiver carona, se meu filho puder me levar, se eu achar alguém que possa ficar no meu lugar, se. A condição para servir. E Maria disse: aqui estou. Contem comigo. Eu fico imaginando uma jovem ter a coragem de se posicionar assim. Até hoje, as jovens têm medo de enfrentar o desafio. Até hoje, a jovem, na maioria dos casos, busca uma saída menos adequada para se livrar de um compromisso. E graças a Deus, nós vamos ver os grupos, não vou dizer apenas os grupos espíritas, porque os grupos de jovens se posicionam também em outros grupos religiosos, que estudam com seriedade o Evangelho de Jesus e se posicionam com responsabilidade e compromisso diante dos convites da vida. E Maria fez isso. E fica para nós outros o exemplo. Nós estamos aqui hoje para quê? Para lançar mais um MEB. Mas qual é o objetivo do lançamento? Deixar vibrar em nossa mente e em nossas casas, em nossos grupos de trabalho, deixar vibrar em nossa mente a importância do tema e a importância do encontro. E dentro deste processo de deixar vibrar em nossa mente, fica para nós outros a oportunidade também de refletir no exemplo dela, de coragem, de aceitação, de destemor, de humildade, de solidariedade, de trabalho, de renúncia, de capacidade de servir sempre, de entendimento, de não reclamação. Ah, minha gente, se nós conseguíssemos pegar o exemplo de Maria para o nosso comportamento no dia a dia, acredito eu que nossos grupos, nossas famílias estariam muito mais harmonizadas. Porque nós estaríamos tentando viver no dia a dia a paciência, a tolerância, tudo isso que eu já falei. Porque nós estaríamos nos esforçando para vivenciar o exemplo que ela nos deixou. Então, quando
a gente começou aqui falando que a própria natureza canta na chegada dela, porque ela seria o canal pelo qual viria Jesus. Então a natureza começou a cantar na chegada dela, a manifestar alegria na chegada dela. Aí, de vez em quando, eu olho para as frutas atuais. Tem melancia quadrada, tem melancia tão doce, o abacaxi de Recife e de Campina Grande. Meu Deus, como são doces. A gente quer saborear incansavelmente as frutas doces que tem aqui. As rosas cada vez mais lindas e perfumadas. Os girassóis. Todas as outras plantas. Está tudo tão bonito. Fala, gente, será que são meus olhos que estão vendo com mais amor toda a natureza? Ou será que realmente a natureza parece que se manifesta de uma maneira diferente? Eu acho que a natureza vem se manifestando de uma maneira diferente. Será que é o retorno do Mestre? Mas não o retorno do Mestre que vai vir numa caravana novamente para estar entre nós. Mas é o retorno dele, é o despertar dele em nossos corações. Porque verdadeiramente estamos vivendo um momento de muita violência. Mas nunca se falou tanto em amor. Nunca se falou tanto em respeito. Nunca se viu tantos grupos se reunirem para refletir a paz, para passar pelas ruas convidando a viver a paz. Nunca se viveu tanto esse anseio de paz, esse anseio de amor, esse anseio de harmonia entre nós. Então, eu acho que a natureza está cantando, porque apesar de tantas dificuldades em torno de nós, apesar de ainda estar entre nós, olha a minha prepotência, ainda estar entre nós, como se nós estivéssemos num patamar acima. Mas eu queria dizer assim, porque eu acredito tanto que nós vamos herdar a terra como prometeu Jesus. Sabe por quê? Poderíamos hoje, nesse dia tão bonito, ensolarado, estarmos em outras atividades. E nós estamos aqui reunidos, falando em paz, falando em Maria, falando em Jesus. Tem outro grupo ali, outro grupo em Recife, e todos os grupos que já têm consciência e que amam, se entregam a um trabalho sério. Então, esses que ainda teimam em ficar no equívoco, esses que ainda utilizam a confiança das pessoas, que ainda utilizam os cargos que ocupam para se beneficiarem materialmente falando, como na época em que Jesus veio, que se usava lá o leitãozinho, o cordeirinho, para se beneficiarem, porque eram eles que estariam falando com Deus. Hoje, nós vemos criaturas que ainda se entregam ao benefício material, a partir da conveniência, passando por cima de compromissos que assumiram com outras pessoas. Mas não fiquemos lamentando. Não fiquemos tomando partido de um lado ou de outro. Nos coloquemos como aqueles que, como Maria, não brigou, não agrediu, não violentou, mas trabalhou pela paz. Mas, da sua maneira discreta, construiu um clima de confiança, um clima de paz, junto àqueles que conviviam com ela. Este é o nosso papel. Na atualidade, vivermos da forma mais discreta possível, como Maria, o papel de sustentação vibratória da paz.
orando por aqueles que estão lá na frente, brigando corajosamente para que o Brasil, para que a terra venha a ser uma terra verdadeiramente do Evangelho. Uma terra onde nós possamos amar, onde nós possamos olhar um para o outro com coragem, onde nós não estejamos mais registrando as atitudes de preconceito, de prepotência das criaturas. Para que isso aconteça, o papel não é apenas daqueles que estão à frente, no aspecto do governo, no aspecto das leis, mas é de cada um de nós, que fazemos parte de uma equipe imensa, que veio, como Maria veio na equipe de Jesus. Estamos reencarnados agora. Poderia ser antes, poderia ser depois. E por que agora? Porque temos compromisso com a paz no momento atual. Nós temos compromisso com o bem, com o equilíbrio. Precisamos, nem que seja, se o meu papel for esse, sair por aí, plantando alegria nos corações, plantando esperança para aqueles que estão tristes, estimulando aqueles desanimados para que eles saiam da acomodação. Este é o nosso papel, como Maria, singela, calada, humilde, corajosa, cheia de amor e cheia de paz. É assim que nós estamos e estaremos nos preparando para o MIEP. Estou ansiosa, volto para Belo Horizonte e vou ficar contando os dias para voltar, abraçar vocês, aprender com vocês e trabalharmos juntos durante os dias do encontro de carnaval. Que Deus nos abençoe, nos dê saúde, nos dê força, alegria. Que nós possamos nos preparar com muita seriedade, porque seremos, sim, médiuns, médiuns do amor, médiuns da harmonia, médiuns da paz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e haja muita força em nossa mente, muita paz em nossos corações. Muito obrigada.